Olá a todas as pessoas que nos escutam neste 8º podcast Diálogos Despatologizantes, promovido pelo Despatologiza, que é um movimento pela despatologização da vida. Eu sou Heloísa Macedo, sou fonoaudióloga e militante do Despatologiza. E hoje eu tenho um enorme prazer de apresentar a vocês e ter nessa conversa conosco, né, duas incríveis profissionais, educadoras e parceiras do Despatologiza. Então, nós vamos conversar com Andréa de Jesus e Fábia Carvalho de Oliveira, que é sobre um tema que para a gente é bastante caro, o tema da educação especial. E esse tema ele vem na esteira, né, das outras conversas que a gente vem construindo aí com parceiros sempre muito valorosos do Despatologiza em torno da educação, da escola, da vida. E falar sobre a educação especial é um tema fundamental para que a gente se detenha nela, porque ela traz, junto com a grande palavra educação, a palavra especial, e essa palavra, esse vocábulo é um termo que tem uma conotação, que traz em si uma conotação que ela tanto pode nos dizer de algo que se destaca positivamente, diferenciada pela falta, num determinado cenário, né, como pode trazer algo, uma ideia de algo que necessita de uma atenção diferenciada, de algo que falta. Nós vamos conversar hoje, então, com essas duas queridíssimas pessoas que eu admiro muito no trabalho que elas fazem. E antes que eu me esqueça, né, estou sempre sendo lembrada e às vezes a gente passa. Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher de meia idade, pertinho de 60, né? Não sei se eu vou viver até 120, então já passei um pouco da média dessa idade, mas ok. Branca, eu uso óculos, tenho os cabelos médios, lisos, escuros, na altura um pouco abaixo do ombro. E, enfim, eu vou apresentar a vocês aqui brevemente, acho que cada uma pode falar de si, mas vou falar um pouco do currículo delas, né, resumidamente. Andréa de Jesus é paulistana e encontrou na educação seu lugar de luta por uma sociedade menos desigual e capaz de reconhecer e valorizar a contribuição dos ancestrais que não abriram mão da força poética para resistir às injustiças. Por tudo isso, cursou pedagogia, com especialização na Unicamp, em educação inclusiva e atendimento educacional, especializado na Unicamp. É mestranda na Faculdade de Educação da USP. Ela começou sua carreira como professora, atuando nos anos iniciais e na EJA até 2009. Depois disso, passou a atuar como assessora técnico-pedagógica, coordenando a implantação de programas de educação inclusiva em vários municípios paulistas. Coordenou a implantação de um projeto de educação integral no município de Franco da Rocha, em São Paulo, buscando alinhar programas de ampliação das condições de aprendizagem de leitura e escrita por meio de atividades culturais e artísticas. Nesses projetos, foi responsável pela formação continuada de equipes multidisciplinares. Nos últimos anos, integrou a equipe de formadoras do SEMPEC. Trabalhou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no PROATO, Programa de Atendimento e Atenção aos Discentes. Atualmente trabalha com a formação de professores e gestores na educação infantil e no ensino fundamental. Então, vocês vejam com que pessoa nós conversaremos hoje à noite. E a Fábia Oliveira, que é graduada em Pedagogia pela Universidade de Brasília em 2002, é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especialista em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar, pela Universidade de Brasília. É mestre e doutoranda em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Carla Bianca Angelucci, e participa do grupo de pesquisa de políticas de educação especial, táticas de resistência à produção de um não lugar para as diferenças na escola, da FEUSP, e é membro do Despatologiza, né, o movimento pela despatologização da vida. Bom, então estamos aqui, nós três, para esta conversa, elas duas em especial, eu na mediação.
E gostaria que vocês começassem, né? Talvez a Andrea possa começar falando um pouquinho desse lugar, dessa questão, do que é essa educação especial, né? E o que ela tem, o que a educação especial tem sido, que não é para ser, o que a escola tem sido, que não é para ser, o que a escola tem podido ser, né? E que errâncias são essas da escola. E a gente tentou, né? A gente vai tentar dividir em 3 blocos essa nossa conversa, mas a gente pode então iniciar. Acho que cada uma de vocês fala, a Andrea faz uma fala, a Fábia, e a gente vai seguindo nessa nossa conversa aqui. Pode ser? Ok. Olá, boa noite a todas, todos e todes, né? Prazer voltar ao Despatologiza, que é um lugar muito importante na minha vida, porque é o meu lugar de formação, né? Eu sempre falo que da importância que as mulheres do Despatologiza tiveram na minha formação para que hoje eu pudesse estar aqui conversando sobre isso, né? Lá atrás, elas foram responsáveis por desconstruir princípios que eram considerados como dados, né? Principalmente no que diz respeito ao fracasso escolar e a quem fracassava, né? Então, ter podido viver lá na década de 90 essa desconstrução é que me possibilitou caminhando para ir encontrando outros caminhos, né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou uma mulher negra de meia idade, adorei isso, Elô. A Fábia é mais jovem, aqui é um abuso isso, né? Sou uma mulher negra que tenho 53 anos, eu uso óculos, né? Tenho cabelos curtos, crespos e praticamente todos brancos. Atrás aqui tem uma estante repleta de livros e de pequenos adereços, né? Então, eu acho que a gente, como a apresentação lá, o bom de apresentação é que a gente tem noção de que a gente já viveu um tantão na vida e já fez um tantão de coisa, né? E a gente vai escolhendo algumas delas para dizer que fizeram, que são fundantes, né? Quem sabe essas que estejam aí são aquelas que dizem um tanto daquilo que eu sou. E aí a apresentação vai dizendo justamente disso, né? Que eu vou buscando na força poética uma forma de compreensão de lugar no mundo, né? Então, em função disso, a gente vamos começar com uma poesia da Euridice Fontella, que eu gosto bastante, e que aí eu e as meninas, né? Chama todo mundo de meninas, Elô. Nós, meninas, escolhemos que acho que podia ser uma boa entrada, né? E aí depois a gente começa aqui com a Eurídice e termina com a Conceição Evaristo, né? Então a Eurídice diz assim, nesse poema que chama Errância: só porque erro, encontro o que não se procura. Só porque erro, invento o labirinto. A busca, a coisa, a causa da procura. Só porque erro, acerto, me construo. Margem de erro, margem de liberdade, né? Então, falar da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que é esse convite que nos foi feito para essa noite, e afinal de contas, que escola é essa, né, que precisa dar conta desse nome tão grandão, não é? E como é que esse nome foi nos rondando, né, e criando labirintos. Eu acho que essa é uma questão, né? E aí, acho que o nosso papel aqui hoje é tentar um pouco desvendar quais foram esses labirintos, né? O que esses labirintos têm produzido e que há saída para o labirinto. Então, acho que essa é uma constatação importante. Tem saída, tá? Em muitos momentos na escola, a gente pode ter a impressão de que não tem saída, mas nós estamos apostando na saída, né? E eu acho que essa terminologia especial
ela carrega junto consigo uma ideia de algo muito singular, muito singular, né? E a diferença a gente sabe que nos compõe mesmo, né? A singularidade também. Mas esse especial, da forma como ele foi sendo construído ao longo da sua história, foi dizendo, fundamentalmente, que a nossa diferença sobrepõe a qualquer coisa. Quem sabe seja essa a questão, né? Sobrepõe a qualquer coisa. E uma diferença, quando sobrepõe, me parece, a qualquer coisa, ela tende a ser vista anteriormente ao sujeito, né? E o que nós estamos pondo em jogo aqui, né, é como o sujeito ele sobrepõe a qualquer coisa, né? Então, a perspectiva especial, quem sabe tenha tirado do sujeito a possibilidade de existir enquanto sujeito, tá? Então, quando a gente trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu acho que a gente tira esse sujeito desse lugar e diz, ele se torna sujeito a partir do momento em que ele faz parte de um conjunto, né, de outros tantos sujeitos, né? Então, não é negar de forma alguma, né, o direito a essa diferença, mas também não sobrepor essa diferença a qualquer circunstância, né? Então, acho que o desafio posto é como é que a gente faz com que isso, de fato, circule, né? Para que essa individualidade, ou melhor que dizendo, para que essa singularidade possa existir dentre outras tantas singularidades, né? Eu sempre falo que toda mãe tem o direito a chamar o seu filho de especial. Eu acho que disso a gente não pode retirar. Toda mãe tem direito. Eu sou mãe, né? E como mãe, num determinado momento, a gente vai dizer, porque meu filho é tão especial, né? Poxa, porque meu filho, né? Toda mãe tem o direito a reconhecer isso, né? A questão é que esse reconhecimento produz na relação estabelecida com esse sujeito. Normalmente, quando a gente pensa em algo especial, a gente está sempre pensando em algo que é muito frágil, né? Algo que vai quebrar muito facilmente, algo que precisa de toda a atenção do mundo para poder existir, né? Então, isso fez com que, durante muito tempo, a relação que a gente estabeleceu com as pessoas com deficiência, tivessem essa característica, né? Um medo recorrente de que alguma coisa viesse a acontecer. Essa sensação de uma prontidão eminente, né? Eu sempre acho que a sensação da prontidão eminente gera um cansaço, uma sobrecarga, né? Porque você pode ser surpreendido por algo, né? Então, esse conjunto de características que são constitutivas, ele se torna maior do que o próprio sujeito, né? É como se a gente buscasse, como vai dizendo a Eurídice aqui, a gente busca a coisa, a causa da procura, né? Então, não sei, acho que a gente pode começar um pouco desse lugar, e aí a gente vai buscando formas de dizer de outras maneiras isso também, né? Acho que é esse o desafio que está posto. Super bom, acho que é um ótimo começo, uma ótima forma de você significar de um jeito tão bonito aquilo que eu só provoquei inicialmente. Acho que você traz isso, vai contextualizando e dando chance para a Fábia agora contar para a gente um pouco mais aí dessa
dessa história, ela de um lugar aí bem de dentro, a qual do trabalho que faz na educação especial, na perspectiva inclusiva, que é perfeito, isso que você fala, de posição de sujeito, né? Que a gente está falando, não é à toa que a gente escolhe esse podcast, né, a gente está falando dele como sujeitos, modos, tempos, porque é disso que a gente tem que falar, né? Dessa localização histórica de quem a gente fala, do que a gente fala dentro da educação, né? Bom, perfeito, Fábia. Olá a todos, todas, todes que nos acompanham aqui, né, que acompanha os diálogos despatologizantes, né, essa iniciativa incrível do Despatologiza, né, de usar as plataformas nas suas diferentes maneiras para, né, trazer essa possibilidade de diálogo e de reflexão sobre temas tão importantes. Né? Então, vou me descrevendo aqui, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher branca, né? Essa coisa de meia, não sei como definir, ou é melhorar, tenho 44 anos, está mais fácil de dizer. Né? Estou aqui de cabelos presos, estou usando óculos, estou falando aqui da sala de casa, estou usando uma camiseta branca com um casaco preto. Atrás de mim tem uma parede branca com uma planta pendurada na parede. Bom, e falar nesse momento, né? Falar depois da Andrea, né? Que tarefa difícil, né? Mas que eu acho que ela trouxe reflexões importantes, né? E também como ela começou falando, né, eu não posso deixar de falar também da importância do Despatologiza, né, como parte aí de um momento que foi divisor de águas na minha, né, tanto na minha vida profissional, como também na minha vida acadêmica, né, que possibilitou, né, tantas reflexões importantes, né, tantas viradas de chave, né, que foram imprescindíveis para estar aqui refletindo, né, inclusive sobre essas questões, porque, de fato, eu tenho aí uma trajetória bem, né, aí na educação especial, né, comecei trabalhando com instituição especializada, né, que com a finalidade de atender estudantes com deficiência, mas que vai se mostrando aí como, né, com todas as suas contradições, né, que ela vai se constituindo, vai se tornando também um lugar, né, de produção e reprodução de formas, né, de modos de olhar para sujeitos, né, que trazem muito mais, que aproxima muito mais de uma concepção segregadora do que uma concepção inclusiva, né? Então, são essas discussões que vão, né, que eu vou acessando, e o Despatologiza centraliza, né, uma parte significativa dessas discussões que me faz repensar, inclusive, na minha trajetória enquanto profissional, né, desse espaço especializado, né, e que vai se mostrando, né, tão cheio de contradições. Enfim. Bom, e aí quando a gente, né, nós somos convidadas para pensar na dimensão especial da educação, né, da educação especial, o que quer dizer, acho que a Andrea deu né, trouxe aspectos importantíssimos, e o que eu poderia acrescentar é que, quando a gente pensa a educação especial, né, como essa modalidade de educação escolar, ela tem, na sua essência, né, ela tem, pelo menos nos seus princípios formadores, a ideia de uma ação afirmativa, né, que ela considera, né, esses sujeitos, né, nas suas singularidades, e ela
e ela, né, ela é pensada, ela é formulada, né, de uma forma a pensar como, né, proporcionar a esses sujeitos, nas suas singularidades, a oportunidade de acessar, né, o currículo, de acessar esse conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade, e fazer isso dentro do espaço escolar, né, o espaço da escola comum. Então, a educação especial, ela tem essa, né, ela tem né, esse objetivo, né, ela parte desse pressuposto. Mas, como qualquer política de educação, né, como qualquer política que é pensada, né, né, que é pensada para o espaço escolar, né, ela é atravessada né, por um conjunto, né, um conjunto de forças, de relações de poder, né, que vai justamente interferir, né, e que vai, né, e vai compor a concepção de educação, vai compor também, né, a maneira como essa política vai ser implementada, né, no sistema de educação. Então, quando a gente pensa nessas forças políticas, né, essas forças políticas, elas estão, né, elas têm uma concepção, elas têm uma forma de pensar a educação, ela tem uma forma de pensar os sujeitos, né, ela tem uma forma de pensar como se organiza socialmente. Então, né, essa correlação de forças, ela vai estar interferindo. E aí é né, uma modalidade de educação escolar que se pensa, né, que se formula, que nasce a partir da ideia de proporcionar uma escola para todo mundo, uma escola que todo mundo possa aprender, uma escola em que todo mundo possa se desenvolver, com esse conjunto de correlações de forças, ela vai tomando outros rumos. Então, a educação especial, ela nasce da ideia de uma modalidade escolar que ela é transversal a todas as outras modalidades de educação, né? Então, ela não é um sistema que vai funcionar paralelo ao sistema, né, ao sistema, às outras modalidades, né, de educação. Só que né, só que essa ideia, né, esse pressuposto básico da educação especial como sendo uma modalidade transversal, né, ela vai né, não foi tão fácil, não é tão fácil assim, né, não foi tão simples e não está sendo, né, fácil de se colocar desse modo. Né? Então, ela começa a se organizar a partir de uma ideia, de uma oferta de um conjunto de serviços. Né? A educação especial, ela, né, se organiza, né, por meio desse conjunto de serviços que vão ser ofertados, né, aos estudantes com deficiência, né, com transtornos globais do desenvolvimento, ou com altas habilidades de superdotação. E esse conjunto de serviços, ele vai se materializando, né, por meio do atendimento educacional especializado. E esse atendimento educacional especializado, né, como um desses serviços, ele acaba se materializando também na ideia da sala de recursos multifuncional. Né, e essa sala de recursos multifuncional vai ter uma outra, né, de acordo com a rede, né, de ensino em que ele é implementado, ele vai assumindo determinadas formas de operar, determinadas formas de funcionar. Né? Então, esse é um outro ponto que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a gente tem, a partir de 2000, a gente tem em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que é justamente quando a gente consegue formular, quando a gente consegue, a partir da concepção do modelo social da deficiência, a gente concebe uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, baseado no modelo social da deficiência, que traz essa ideia que a Andrea está falando. A gente está colocando, a gente coloca, né, a centralidade no sujeito, mas não no sujeito nas questões que são relacionadas apenas ao sujeito, mas a gente faz o deslocamento para se pensar quais são as barreiras que a sociedade ela vai interpor, né, ela vai
vai colocando para que esse sujeito, né, esse sujeito na sua singularidade, essas barreiras vão impedindo que ele consiga participar em igualdade de oportunidade de todos os espaços sociais, inclusive da escola. Né? Então, é uma política que começa em 2008, que ela nasce em 2008, é produzida, né, ali com todas essas correlações de força também operando, né, e ela tem essa função essencial de orientar, né, os sistemas de ensino para implementar a educação especial. Né? Então, isso foi, se a gente pensar, né, pensar o percurso histórico, isso foi ontem, né? Então, de fato, a gente tem, né, a gente não tem tanto tempo assim, né, de pensar, né, de pensar e de operar e de implementar uma política que de fato se diz na perspectiva inclusiva. Bom, eu acho que é isso, né? Não, acho que isso que você acabou de falar, eu acho que eu vou dar um exemplo que ajuda quem é jovem visualizar isso, ó, porque ela está dizendo 2008, tá? Eu vou dar um exemplo profissional que acho que ajuda a situar eu e mais um outro tanto de outras pessoas nessa época, em 2008, tá certo? Eu estava num centro de apoio a pessoas com deficiência da educação infantil, que a gente poderia dizer que era estimulação essencial, tá certo? Então, eu estava lá em 2008, eu tinha entrado em 2001, tá? 2000, num concurso, né? Bem, quando eu entro em 2000, a gente está começando a sair desse modelo, porque as crianças não eram matriculadas na escola. Eu acho que isso é um dado tão importante. As crianças eram matriculadas no centro de apoio. Era eu, enquanto professora do centro de apoio, junto com um conjunto de outros profissionais, de uma equipe, que decidíamos se essa criança ia para a escola regular ou não. Tá? Então, veja, isso é começo dos anos 2000. O que acontece é que o grupo de pessoas ali reunidas começam a se incomodar com esse lugar. Fala, poxa, como assim a gente vai decidir se a criança vai ou não? Ela vem aqui e a gente decide se ela vai para a escola especial, tá certo? Elas ficavam lá até os 5 anos. Até os 5 anos, a gente já decidia se ela ia para a escola especial. Se ela não fosse para a escola especial, então ela ia para a escola regular. Então, acho que é essa. Então, isso eu vivi nesse momento. Então, junto com essas pessoas, a gente começa a ficar intranquilo em relação a isso. A política vem e diz assim, essa intranquilidade de vocês tem lugar. Vamos repensar essa ordem. Então, vou dizer isso também com todo cuidado, tá certo? A gente deixou de brincar de casinha ou de escolinha, tá? E fala, então, vamos parar de brincar, vamos encaminhar as crianças diretamente para a escola. Tá certo? Quando a gente começou esse movimento, a gente começou nessa perspectiva de que a gente acompanhava a criança, olha como a gente ainda estava nesse modelo dessa perspectiva especial, a gente acompanha a criança. Depois a gente foi percebendo que não era mais a criança que a gente acompanhava. Se a gente estava falando de uma educação especial na perspectiva de educação inclusiva, a gente passava a fazer um acompanhamento da escola, mas não sozinha, junto com todas as outras pessoas que estavam lá, que era a fono, que era a psicóloga, que era a coordenadora pedagógica, a diretora, a coordenadora. Então, enquanto professora itinerante, eu era mais uma naquela rede. Eu gosto de lembrar dessa história porque só esse conjunto de ações faz com que em 2022, acho que é isso, 2022 deve ser, 2022 e 2021, eu vá trabalhar na Universidade Presbiteriana Mackenzie para atender um serviço que era um serviço de atendimento aos estudantes com deficiência que chegaram ao ensino superior. Então, se lá em 2008 essa legislação não tivesse ajudado a gente a se interrogar, a se perguntar
e falar, não, isso que a gente já sabe, isso que a gente já sabe sobre as crianças é o suficiente para que as crianças possam ir para a escola. Isso que a gente acha que a gente ainda tem que construir sobre as crianças é ilusão. Se a gente não se arriscasse nessa perspectiva, eu não teria, eu acho que isso é muito importante, né? Eu não teria em 2021 encontrado adultos com deficiência, se naquele momento aquelas pessoas, e claro que nem todo mundo viveu isso com a mesma tranquilidade, tem gente que se achou coagido, tem gente que falou que isso não era possível, tá certo? Tem gente que falou, era isso que a gente estava esperando. Então, essa luta, essa força de poderes, né? Força de poderes, é isso mesmo? Essa expressão? Não sei se é isso, mas ficou meio esquisito, né? Mas pode ser. Essa força entre esses poderes, ela se fazia também instituída não só do Planalto para cima, ela se fazia instituída dentro do próprio serviço, né? Era ali, né? Vai mandar, eu quero ver se vai dar certo. Quando voltar, eu quero ver quem é que vai se responsabilizar por isso. Então, desde situações simples em que o neurologista que acompanhava a criança mandava para a escola uma cartinha dizendo, olha, essa criança não tem condição de frequentar a escola regular, encaminhá-la para a educação especial. E aí, o que a gente fazia? Eu, junto com a equipe, marcava horário para ir lá conversar com o neurologista. Ele recebia a gente. E era super difícil, uma agenda na UBS, né? Porque lá nesse lugar, eu vou dizer o nome, não tem problema, na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, porque eu aprendi a ser uma parte do que eu sou junto com essas pessoas, que vislumbraram isso junto. Tá certo? Tinha uma coisa chamada passaporte materno infantil, que já era um pouco para acompanhar as crianças, era a interface entre saúde e educação tentando se criar. Então era um sacrifício conseguir o horário, mas a gente ia. E aí, quando chegava lá, a gente ia lá com todas as informações da criança, né? Olha como a gente também ia achando que só tinha aquela criança, né? Não tinha outras, né? E na hora ele falava, quem é mesmo? Aí ele pedia lá o prontuário. Aí ele falava, mas você não sabe o que é? A mãezinha teve aqui, ela chorou, ela disse que está super difícil na escola, né? E aí eu fiquei tão sensibilizado que eu mandei esse recado. Aí a gente tinha que explicar para ele o que era o nosso serviço e quando ele fazia isso, o que isso repercutia. E aí a psicóloga que trabalhava comigo falou para ele, mas o senhor não faz parte da formação que está tendo entre a interface entre educação e saúde para a gente discutir isso? Né? Não, acho que eu não fui em nenhuma reunião. Então eu vou pegar o nome aqui para que o senhor possa participar dessa reunião. Né? Então, eu acho que lembrei dessa história, porque eu acho que isso conta esse percurso do qual você vai narrando, o como é que criar essa transversalidade ela é trabalhosa, porque todos os sujeitos que estão envolvidos também nesse cenário, né, não têm, num determinado momento, o mesmo entendimento sobre. E está sempre todo mundo achando que está fazendo algo de bom pelo sujeito envolvido, e nessa época, acho que isso também é importante de dizer, a gente ainda, por mais que a gente tenha feito esse fluxo, a gente ainda muito pouco ouvia as próprias crianças. A gente tentava entender as crianças, isso já vou falar que acho que a gente tentava, né? A gente fazia boas observações e blá, blá, blá. Mas a gente ainda estava muito distante dessa perspectiva de que hoje a gente não abre mão, de que a gente não pode decidir sobre isso sem minimamente conversar com a criança que está envolvida nesse processo e perceber como ela se sente nesse processo, né? A gente percebia os incômodos, né? A gente dava nome
a esses incômodos, né? Eu acho que a gente tentava se relacionar com esses incômodos, né? Mas ainda não desse lugar. Então, estou dizendo isso porque essa perspectiva é uma perspectiva que a gente ainda está construindo, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque se a gente for pensar de 2008 para 2024, são quantos anos, né? E é um ponto importante, né? E é pouco tempo, né, Andrés? Desculpa te interromper, mas assim, é de 2008, né? E a gente tem aí uma interrupção, né? A gente sabe que uma política que ela implica na mudança de paradigma, né? Você sai de uma perspectiva de uma integração, né? Que é esse estudante que você prepara para ir para uma escola, né, para ir para a escola regular, um estudante que ele pode, né, ele pode ter começado ali a sua vida escolar numa instituição especializada, numa instituição segregada, e você prepara esse estudante para ir para a escola regular, né, e você sai desse paradigma para pensar, não, a escola que vai se preparar para receber esse estudante, né, com a sua singularidade, esse estudante com o que ele é, né? Com os seus tempos, os seus jeitos, os seus modos de aprender, né? Então essa ruptura ela né, exige do sistema educacional, exige da escola, exige das professoras, né? E exige do próprio estudante com deficiência, né? Um esforço para estar nesse outro lugar. E então a gente começa, né? A gente tem essa perspectiva, né? Tem a política em 2008 e aí 2016 a gente tem uma ruptura, né? A gente tem o golpe que com o golpe a gente paralisa todas as ações de implementação, né? Da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí a gente assiste, né? De 2016 né, até 2022, a gente assiste uma série de movimentos dessas correlações de forças, né, intervindo na educação, na política de educação especial, mais precisamente, e a gente tem uma ação muito forte, né, de diversos grupos, né, que são os grupos que né, são os movimentos que são né, que tem aí que são né, grandes movimentos aí que são que tem grandes conglomerados empresariais por trás, né? A gente tem aí também diferentes espectros políticos também que vão intervindo também nessa correlação de forças e que muitas vezes ganha muito mais espaço, né, por conta do contexto político dos últimos anos. A gente sabe que tem aí uma força ultra-reacionária que vai ganhando muito espaço e que vai intervindo nas políticas educacionais. Né? Então, são essas forças que vão tentando ditar uma ditatualização da política de educação especial que faz com que a gente ameace né, a gente torne a perspectiva inclusiva travesti, né, essa perspectiva inclusiva que é tão cara para esses sujeitos, tão cara para a educação especial, né, enquanto modalidade, tão cara para essa concepção que a gente tem né, da própria dos sujeitos com deficiência e que acaba representando muito mais um retrocesso né, e uma captura, né, uma captura da educação especial para interesses que não são os interesses que a gente vem defendendo aí arduamente nos últimos anos. Então, é muito pouco tempo. Né? Se a gente for somar aí de 2008 para 2016 e 2023 para cá, quanto tempo que a gente tem né, de fato, de uma preocupação em implementar a educação especial na perspectiva inclusiva? Né? Porque eu acho que o que a gente caminhou para despatologizar a educação especial, para conseguir construir os elos da educação especial numa perspectiva inclusiva, tá certo? Com essa trégua, vamos dizer trégua, né? Para não dizer outra coisa, com essa trégua que nós tivemos, né? A gente está num movimento novamente
de construção da construção, digamos assim, dessa frase e desse lugar, desse contexto, né? Nós novamente temos que poder construir esse lugar, né? A gente está, é isso, né? O que vocês estão fazendo e estão mostrando aqui para a gente é bem o que esse percurso, né, histórico tem marcado e como tem sido marcada por todo o contexto, né, nessa perspectiva. Achei ótima a sua fala também, Andréia, encadeada, acho que as duas estão aí construindo muito, de uma maneira muito bacana, né, esse olhar para a gente, resgatando a história do que é essa educação especial, né, no Brasil. Então, assim, no nosso contexto histórico, eu lembrei muito, Andréa, você falando lá nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, do que significava. Minha prática ali, eu sempre, logicamente, do lugar da clínica, então é um outro olhar também, um outro atravessamento, mais complicado quando a gente fala da questão das deficiências, das diferenças, né, é bem complicado e a luta é bem maior, no quanto eu tinha, enfim, do ponto de vista, então, da fonoaudiologia, a entrada nas escolas, e que a gente era direcionado imediatamente para quê? Para as classes especiais. Eram as crianças completamente segregadas. E realmente esse incômodo enorme que algumas equipes abriam espaço para essa discussão, né? E outras equipes que ainda não se permitiam, porque também não tinham esse espaço. Então, é uma construção realmente coletiva que vem sendo feita, ainda bem, por pessoas que têm esses olhares diferentes e que vão lá e que tentam as mudanças que a gente vem conseguindo. Então, uma grande conquista a gente pensar na perspectiva inclusiva, né, dessa educação especial na perspectiva inclusiva, mas a gente tem muitos passos ainda a dar, né? A gente teve um retrocesso e a gente tem muitos passos a dar. E eu acho que como a gente vem conversando e eu anunciei no início dessa nossa conversa do podcast de pensar em 3 blocos, eu acho que a gente já está entrando aí num segundo bloco e de alguma maneira procurando apontar para um terceiro, né, momento de o que a gente pode fazer. As coisas, a gente, mais uma vez, é algo que a gente não separa, né? Não dá para a gente separar. Aquilo que a gente faz hoje não dá para separar daquela história que constituiu aquilo que a gente faz hoje. E que também não dá para se separar daquilo que a gente pensa que pode ser feito. Então, a gente está... Acho que é isso, né? Mas a gente poderia entrar, então, um pouco mais sobre como está acontecendo hoje esse momento, esse olhar. Um pouco vocês já falaram, mas nessa ideia de como essas barreiras que se põem em relação àquilo que entra nesse grande, essa grande dimensão, né, do que é tido como o aluno, o estudante que cabe dentro dessa, que ainda, né, apesar da educação, da escola, ser a escola inclusiva, e se ela é inclusiva, ela não deveria excluir ninguém, e, portanto, talvez a gente não precisasse nem falar sobre ser inclusiva, né, porque ela é para incluir todo mundo, mas, então, essas pessoas que necessitam, esses sujeitos que têm essas condições que interferem nos seus processos de aprendizagem, se não tiverem um olhar cuidadoso, vou dizer um pouco mais assim, né? Como que isso está acontecendo hoje, né? Para que ocupem o espaço da maneira como podem e devem ser ocupados, né? Esses espaços, enfim. Posso? Vamos lá. Assim, tem hoje o contexto da escola, né? A gente sabe que a escola, né, tem todas as suas contradições, né? A escola ela vai, né? Ela reflete o que é a sociedade, né? Então todas as questões que a gente vê a sociedade, né? A gente encontra na sociedade, a gente vai encontrar também na escola.
mas tem um aspecto da escola que tanto a Andrea como eu, a gente sempre conversa bastante, né, nas andanças que a gente vai fazendo aí, que é uma questão que tem aparecido muito, né, que tem aparecido assim em toda e qualquer reflexão sobre toda e qualquer visita, todo qualquer lugar que a gente vá, com relação às condições de trabalho, né, as condições da escola, de funcionamento da escola, né? O que a gente tem percebido é que tem uma superlotação nas escolas, né? A gente constrói poucas salas de aula, a gente constrói um número muito pequeno de salas de aulas, e a gente tem a demanda, né, a demanda cada vez maior, a gente universaliza o acesso à educação, né, para todo mundo, mas a gente não constrói um espaço adequado, a gente não coloca, não faz esse recurso da educação chegar, de fato, onde deveria. Então, a gente tem escolas superlotadas, né, eu acho que esse é um contexto que é generalizado, né? A gente tem condições de trabalho muito precarizadas, né? Professores todos, né, os profissionais da educação de modo geral, as professoras, né, as equipes de apoio, a gente tem aí uma situação de precarização, de pauperização, né, dessa equipe de trabalho, né? E não só relacionada à remuneração, mas o próprio reconhecimento, a remuneração e o próprio reconhecimento, né, do papel desses profissionais, as relações interpessoais, né, no espaço escolar, que também elas são afetadas por essas correlações de forças que são exteriores, mas que elas também e que elas também acontecem, as relações de poder que se estabelecem dentro do espaço escolar. Então, tudo isso, todo esse contexto, né, que a escola vem, né, que a escola vem enfrentando, de modo geral, ele vai se refletir no funcionamento, né, da escola, vai se refletir nos processos, né, que são ali empenhados dentro da escola. E nesse contexto dessa escola, nessas condições precarizadas, né, nessas escolas que atendem às classes populares, a gente também tem esses sujeitos que a gente está falando, esses sujeitos da educação especial, né, esses sujeitos que eles começam a integrar, eles começam a fazer parte da escola, né, e cada vez mais o acesso ele vai se ampliando, então mais crianças, mais adolescentes com deficiência vão ocupando lugar, né, de direito que é na escola, né, e nessa escola que é para todo mundo. Então, essa escola que enfrenta essas situações, enfrenta essas condições, né, elas encontram esses sujeitos encontram esse espaço escolar com tantas questões difíceis de serem resolvidas, né, e que muitas vezes são ignoradas, né, elas são de conhecimento do poder público, são de conhecimento das secretarias dos sistemas de educação, mas, né, que por questões políticas, por escolhas políticas, né, por escolhas de prioridade dentro do que é do lugar que a escola, que a educação ocupa, né, nas políticas de governo, nas políticas, né, municipais, nas políticas estaduais, esses sujeitos encontram esse contexto, né, de muita precariedade. E, obviamente, que isso vai se refletir na participação, nas oportunidades que esse sujeito vai ter nesse lugar, né, nesse espaço escolar. E um dos aspectos, né, que a gente percebe hoje que é um maior entrave, o grande entrave que a gente poderia apontar, né, que é o que a escola tem podido ser diante dessas circunstâncias, diante desse contexto, né, a escola ela se vê muitas vezes numa situação uma situação muito desafiadora, né, porque são sujeitos que demandam da escola formas, né, que demandam o tempo todo da escola repensar suas práticas, repensar o seu funcionamento, repensar o atendimento, repensar o trabalho da professora, repensar, né, quais são os sujeitos que a gente vai mobilizar aqui para, de fato, ofertar para todos os estudantes uma educação de qualidade.
né? Então, dentro desse contexto, esses sujeitos, muitas vezes, eles são, né, eles mobilizam a escola, mas o retorno que a gente tem dos sistemas de educação, né, para essas situações, muitas vezes deixam muito a desejar e colocam professoras, estudantes, né, e, sobretudo, colocam esses sujeitos em situações de extrema vulnerabilidade, né? Não bastasse uma sociedade que discrimina, uma sociedade que impõe uma infinidade de barreiras, a escola também acaba sendo também mais esse espaço, mais um espaço que vai oferecer barreiras para que esse estudante participe de fato, para que esse estudante minimamente tenha ali o seu direito à educação garantido, né? E quando a gente fala do direito à educação, a gente não fala só o estar na escola, né? A gente fala do acesso à aprendizagem, o acesso ao currículo, né? Em igualdade de oportunidade com os demais, né? Igualdade de oportunidade que os demais estudantes, né? E eu acho que, né, é um ponto que a gente tem que começar pensando isso, né? Tem que, para falar falar né, do que a escola tem podido ser, a escola tem sido esse lugar, né? E aí eu acho que né, a Andrea pode até contar um pouquinho mais também do que a gente, né, do que essa escola tem podido ser dentro desse contexto. Olha, eu fico com uma impressão, né, que essa é sempre isso é uma grande cilada, né, tudo isso aqui que a gente está que a gente está envolvido, né. Se eu for pensar de 2000, né, para 2024, que é o tempo que nós estamos, né, vamos tentar fazer essa pequena linha do tempo, né. O que a escola tem podido ser, né? Então, por exemplo, a gente poderá dizer, as crianças com deficiência hoje, elas entram na creche, tá certo? Que é um fato que não acontecia em 2000, né? Então, tem uma mudança de um fluxo. Eu acho que isso a gente também tem que considerar, né? Então, essas crianças que entraram hoje na creche, né? Então, entram na creche aos 6 meses, 7 meses, que era uma perspectiva que muitas mães nem lançavam essa possibilidade, hoje é real, né? Então, essas crianças têm cumprido um processo. Eu acho que isso a gente também não pode negar, porque esse processo, ele nunca se deu nessa escola. Esse processo sempre se deu na escola especializada. Então, essa é uma conquista com toda a sua complexidade desse tempo. É uma conquista pela qual nós lutamos, não é isso? Para que eles pudessem fazer esse fluxo. Então, você vai tendo bebês que entraram aos 6 meses e que hoje, sei lá, já estão no ensino médio, né? Porque no começo dos anos 2000 a gente ainda tinha muito, isso não quer dizer que a gente ainda não tenha muitas crianças e jovens com deficiência fora da escola, eles normalmente entravam fora da idade, né? Ele entrava com 8, 10 anos e as pessoas queriam colocar ele numa sala de primeira série. Então, isso hoje, vou dizer isso também com cuidado, eu acho que acontece num número muito menor. Isso que a gente, de certa forma, bateu na tecla de que o sujeito está na idade que ele vive, e não necessariamente na idade que os comportamentos aparecem e a gente legitima, tá certo? Porque é isso que acontece, né? Então, quando isso acontece, então, por mais que as pessoas ainda digam em determinado momento, eu não sei como ele está na 4ª série, tá? Mas com toda a dificuldade, eu estou dizendo do que a escola tem podido ser, ela tem conseguido fazer isso. Né? Ela conseguiu fazer isso. Essa escola brasileira, nessa condição de precariedade, estou dizendo da escola pública brasileira, tá certo? Ela conseguiu fazer isso. Então, para a gente
ao mesmo tempo que isso nos convoca e dizer, ó, nós temos muito o que fazer, a gente vai dizendo que com toda essa engrenagem dessa maneira, ela ainda conseguiu, tá certo? A gente, eu me incluo nisso também, a gente também pôs a escola numa circunstância, quando as crianças com deficiência foram chegando à escola, a gente foi também construindo um jeito de conhecer as crianças que, quem sabe, tenha mais prejudicado do que ajudado, tá? Porque a gente criou processos de individualização que não existem em nenhum lugar da vida. Então, a escola também foi construindo essa ideia de que eu preciso saber, assim, coisas que a gente não quer saber de ninguém, mas daquela criança a gente quer saber, e parece que se a gente não souber disso, ela não pode aprender naquele espaço, né? Acho que a Nilda falou muito bem sobre essa coisa das redes, né? Quanto a gente é tantos, porque a gente está atravessado por tantos lugares, né, que a gente faz parte, né? A Nilda falou bem disso na live dela junto com a professora. Então, a gente também construiu, vou dizer isso com todo cuidado, esse desserviço para garantir a entrada, para quebrar o que a gente considerava que eram as barreiras, que a gente considerou que para quebrar as barreiras, a gente tinha que individualizar os processos. Tá certo? E agora nós estamos num exercício de dizer, ó, não, para quebrar as barreiras, nós precisamos coletivizar os processos porque nós estamos no espaço escolar. Tá? Então, assim, minimamente disso que a Fábia está dizendo, então, eu tenho que dizer, acho que a gente tem que dizer, que essa escola conseguiu construir tudo isso, apesar de. Então, eu vou dizer, a escola, eu sou agradecida. Tá? As estruturas que mantêm a escola, eu diria, poxa vida. Agora, há realidades e realidades, também é importante da gente dizer isso, né? Há municípios, né? Eu acho que os municípios, vamos dizer aqui, dessa pequena realidade que é o estado de São Paulo, né? Pequena. Eu brinco dessa falácia que é o estado de São Paulo. Há realidades potentes e de construções de processos que também são interessantes, mesmo nessa condição. E pessoas que quem sabe, vivam essa precariedade, digamos assim, um pouco menorizada, né? Para que também não entre todo mundo no balaio. O Estado de São Paulo, esse é devedor. Está no SP Serasa, ó. Faz tempo, tá? Então, eu acho que é isso, assim, com todo o cuidado disso tudo, né? É poder dizer que a essa escola, com todas essas dificuldades, e olha que ela produz mazelas, tá? Não estou aqui no lugar de quem está dizendo, nossa, mas eu tenho que dizer que essa escola, com todas essas condições, produziu. Ela tem produzido isso. As crianças estão lá. A gente pode questionar e vamos sempre questionar as condições. Esse é o nosso papel, sempre. Mas a escola brasileira, a escola pública brasileira, tem tentado fazer isso. Então, acho que a gente deve a ela respeito nesse momento, né? Nossa, é bastante coisa, perfeito isso. E a gente está, assim, acho que segue num monte de outras coisas que eu fico pensando, né? Acho que perfeito isso que você fala do nosso desserviço, entre aspas, aí, bem entre aspas, né? Na medida em que se individualiza para tentar quebrar as barreiras, e agora a gente tem que voltar, né?
fazer o caminho inverso da coletivização disso, mas que é um movimento necessário, né? Eu acho que e não é à toa, né? Eu acho que é isso, você falar, agradeço a educação, a essa escola, e a nossa saúde, que também tem, né? Se a gente for fazer um paralelo com a questão toda do SUS, né? Acho que a gente tem esse caminho que vai junto dessa saúde pública brasileira, dessa educação pública brasileira, que a gente não está parado, né? Acho que tem muito a que fazer, tem muito que caminhar. A gente reconhece isso tudo, né? Acho que você traz isso de uma maneira bem, bem bacana, vocês duas. Mas existem algumas possibilidades. Eu sei que isso é um podcast, isso não é uma live, isso não é uma palestra, né, e o assunto é grande, é denso, tem coisas que eu imagino que a gente nem falou diretamente, mas que é interessante, que vem como resultado aí dessas políticas mais atuais, enfim, de quem que são esses ATs que estão na escola, dessas pessoas que, na verdade, sem desmerecer em momento algum o papel delas e a necessidade para alguns sujeitos, mas o que isso implica também no espaço educacional, né, no percurso e no itinerário de cada um dos estudantes que tem a deficiência. Que deficiência é essa? Né? Quem é esse que vai estar do lado? Como que está esse AE atual, né? Que inserções são essas que a comunidade acaba abraçando em relação a esses profissionais, a esse aspecto, esse ponto particular dentro da escola, mas que a escola tem que ter, que é bacana isso também, né? Poder oferecer isso, porque também é algo que é o que você falou, né, André? A possibilidade, isso de você ter a possibilidade de entrar na escola desde muito cedo, desde a creche, quando você identifica algo que não está caminhando, vamos dizer, mas então tem lugar para ser acolhida a deficiência, seja ela qual for, né? Enfim, é a possibilidade que a gente tem de chegar na universidade e alguém ainda precisar de um apoio, de um olhar atento, cuidadoso, né? Porque talvez antes isso não acontecia, porque não se tinha essa possibilidade. Então, eu sei que a gente está num tempo, mas se vocês conseguirem falar um pouquinho, então, dessa perspectiva do que a gente pode fazer, dos caminhos, de apontar caminhos, né, nesses tempos nossos atuais aqui, então, porque a gente foi marcando os tempos de antes e o que vem até agora, seria bacana. Vamos lá, eu sei que você tem coisas super lindas, né? Também as duas têm. Então, vamos lá. Bom, eu acho que tem uma coisa que é importante, que a gente não pode abrir mão e que a gente precisa aprender a fazer. Essa luta é coletiva, tá? Não tem jeito. Ou a gente assume isso, ou nós vamos despencar, tá? Porque pós-pandemia, que eu acho que é um quadro que a gente não pode deixar de fazer, eu acho que é um sofrimento latente nas escolas. Há uma angústia, há uma sensação de que o que a gente faz nunca é o suficiente, né? Então, eu acho que tem uma aposta, mais do que nunca, uma aposta no coletivo. A gente precisa, de fato, criar, legitimar os nossos espaços de conversa sobre para além das nossas práticas pedagógicas, mas fundamentalmente também sobre as nossas práticas pedagógicas. Isso que a gente demorou tanto tempo para conquistar, que são os nossos horários de trabalho coletivo, do qual, em muitos momentos, a gente desacredita, tá certo? Então, tem uma potencialização aí, sim, porque os lugares onde a gente vê, de fato, as coisas acontecendo, é onde as pessoas encontram forças para se reunir e tentar conversar sobre isso. Então, sem conversação, nós não vamos sair desse lugar que a gente está. Então, ou a gente assume isso, ou eu acho que a gente viverá tempos mais difíceis. Né? Eu acho que os processos formativos, eles são imprescindíveis, porque eles têm que envolver os diversos sujeitos. E esses projetos formativos, eles têm o desafio de construir rede.
Se eles já conseguirem minimamente construir a rede, sujeitos envolvidos conseguirem conversar, né? Isso que eu estou dizendo, que lá atrás eu tinha que ir lá com a moça, né, para conversar com o médico, né, para ele poder dizer, olha, não é bem assim que a coisa funciona, né? O que não pode acontecer é o que eu também vivi muito recentemente, de vir como é que chama? Um laudo médico dizendo o que eu tenho que fazer. Né? O inverso a gente não faz, né? E dizendo que o aluno precisa disso, o aluno precisa daquilo, o aluno precisa daquilo. Então, isso também vai fazendo com que, enquanto professor, eu vou me sentindo cada vez mais desapropriado. Né? Nós precisamos criar os caminhos de apropriação. Nós precisamos ajudar os professores, as escolas, a criarem os caminhos de apropriação do trabalho pedagógico. Esse caminho é nosso. Eu vou dizer isso com todo orgulho. A didática é nossa. Então, nós precisamos fomentar isso. As universidades precisam fomentar. As universidades públicas precisam fomentar. Elas precisam pôr isso em movimento. Né? Hoje eu discuti um pouco isso com a Fábia, né, de uma forma muito simples. Vou dizer isso de forma muito simples, viu, Elô? A universidade, num país de terceiro mundo como é o nosso, ela não é a universidade dos países do primeiro mundo. Então, essa universidade precisa se reaver, se reencontrar, fundamentalmente. E eu acho que ela já fez isso e faz isso em alguns momentos muito bem, mas em outros momentos ela se desobriga desse papel. E aí, quem está ocupando esses papéis são todos aqueles que ditam o tempo inteiro aos professores aquilo que eles não sabem fazer. Então, essa situação que nós vivemos, ela não é à toa. Nós somos cúmplices desse processo, né? E a coisa mais bonita que eu acho, assim, e é por isso que eu continuo na escola. Toda vez que eu vou à escola, que eu vejo as crianças, que eu vejo os jovens com os olhos, né? E quando a gente entra, que a gente é uma pessoa nova, as pessoas sempre olham, quem será que é? O que ela está fazendo aqui? Eu falo, gente, tem pungência de vida. Não é possível que a gente não consiga estabelecer esses laços, sabe? Então, em síntese, eu diria, de trás para frente, né, basicamente, é claro que a gente poderia se deter sobre vários desses aspectos, né? Mas eu diria que hoje eu olharia com cuidado para isso tudo. Eu concordo com você, Andréa. Eu acho que esse aspecto mesmo assim de retomar, né, essa dimensão coletiva, né, do espaço, né, da escola e não só, né, eu acho que de repensar os processos, né, ali, de como que você organiza, de como que você organiza o cotidiano, né, de como se pensa, né, o aproveitamento desses espaços de formação, né, dentro da escola, mas também dentro da própria educação especial, né? Se a gente começou falando aqui que a educação especial ela é transversal, né? Não quer dizer que ela vai acontecer paralelamente ao que está, né? Ao que está acontecendo ali no espaço escolar, né? Então, quando a gente olha para a educação especial como essa ideia, né? Como essa modalidade que se organiza em serviços e esses serviços que eles acontecem paralelamente, né? Que é o que é essa classe especial que está dentro de uma escola comum. Então, é aquela, né, que isso parecia que era uma coisa que a política de 2008 vem questionando. Ó, a gente não vai mais fazer isso, né? Mas só que a gente vê que essa prática ela persiste nas escolas, né? De uma forma velada ou de uma forma, né, muito exposta. A gente tem ainda uma ideia de uma coisa que funciona no paralelo. Né? Então, as instituições especializadas, né, são segregadas porque elas funcionam paralelo, elas funcionam nessa ideia substitutiva. O estudante que está na instituição especializada, que está matriculado lá e que acontece em várias unidades da federação, a educação se organiza dessa forma. A gente tem as instituições especializadas, segregadas,
né? Então, o sujeito entra lá, fica a vida inteira, ele passa a vida inteira nessa instituição, e as oportunidades que ele tem de participar de outros espaços ficam restrito, né? Fica muito restrito. Desses estudantes que a Andréa atendeu lá na Universidade Mackenzie, né? Se perguntar quantos desses estudantes com deficiência que estavam lá na universidade, quantos deles vieram de uma instituição especializada, né? Tiveram parte da sua escolarização numa instituição especializada. Você vai ver, né? Por alto, assim, a gente vai ver que vai ser um número, né, muito, muito baixo. Então, enfim. Então, dentro da escola, né, a gente pensar como a gente organiza, por exemplo, o atendimento educacional especializado, né? Esse estudante que ele participa desse atendimento no contraturno, né? E que está pensando nesse atendimento educacional especializado como esse serviço que acontece em paralelo, né? Então, é um estudante que ele tem uma profissional na escola, numa sala de recursos multifuncional, que atende esse estudante, né? Ali no contraturno, né? Então, assim, em quantos momentos essa professora do atendimento educacional especializado pôde ver esse estudante na sala de aula, né? Pôde ver esse estudante ali no momento que ele está com os demais, né? Quantas vezes essa professora teve a oportunidade de sentar, essa profissional do AEE teve a oportunidade de sentar com a professora regente lá desse estudante, né? Para pensar junto como é que elas, né? Como é que esse estudante, para entender como é que esse estudante ele está em sala de aula, né? Como é que aquele conteúdo que está sendo trabalhado ali com a turma, como é que eu posso também ofertar esse conteúdo, esse mesmo conteúdo para esse estudante, não um currículo paralelo, não um currículo à parte, né? Mas o mesmo currículo para esse estudante que está ali na sala de aula, né? Então, esse encontro, essa ideia de um trabalho coletivo, de um trabalho colaborativo, enfim, como a gente queira chamar, mas esse trabalho conjunto, esse trabalho, né? Essa ideia, ela está muito apartada ainda da nossa forma de organizar esse trabalho, né? Então, a gente acaba que, de fato, a gente vai reafirmando esse jeito paralelo, né, de funcionar a educação especial. Então, acho que um primeiro ponto é esse, né? A gente repensar as nossas práticas. E um aspecto que a Andrea trouxe que é extremamente importante, né, da gente pensar na formação, que muitos, né, uma reivindicação que a gente escuta bastante a gente precisa de formação, né, e de fato a formação continuada ela é importantíssima, né, a gente entende isso para o nosso fazer, para o nosso trabalho cotidiano, é imprescindível a formação continuada, né? Mas que essa formação continuada, né, pensando na educação especial, que ela de fato seja uma formação de qualidade, que ela não esteja centrada nessa ideia de que eu preciso destrinchar aquela deficiência, aquele tipo de deficiência, conhecer tudo aquilo e achar que isso vai resolver, eu vou saber ensinar, né, a criança, eu vou conseguir conhecendo a deficiência, eu vou estar preparada para ensinar aquela criança. Não, pelo contrário, eu acho que não sei se ajuda tanto assim, né? Que talvez ajude, o que ajudaria mais a gente no trabalho com esse sujeito, com essas crianças, esses adolescentes, né, estudantes com deficiência, seja talvez a gente se apropriar, se reapropriar, né, do nosso saber, né? A gente na escola, né, nós estamos na escola, nós somos especialistas em educação, né? A nossa o que a gente faz de melhor na escola é ensinar, né? Então a gente se reapropriar disso, se reapropriar disso que a gente faz tão bem, né? E pensar que a gente aperfeiçoando, a gente melhorando, a gente investindo de fato em melhores, né? Investir de fato nesses processos de ensinagem, né? Digamos assim, que a gente tem muito mais chances de contribuir, né, para que esses estudantes, de fato, eles aprendam, eles sejam incluídos. E tudo isso, né, tudo isso aliado também a essa ideia de que essas condições, né, a gente consegue fazer muito dentro dessas condições. Imagine se nós tivéssemos condições mais apropriadas, né, o que de fato a gente não seria capaz de produzir,
né, dentro da escola. Se diante da precariedade a gente faz tanto, né, então, como é que a gente reivindica para que, de fato, essas condições elas sejam ofertadas, para que, de fato, também a gente trabalhe mais tranquilamente, a gente consiga, de fato, fazer aquilo que a gente se propõe enquanto é professora, né? Então, eu acho que, enfim, são esses aspectos que eu considero importante. Resumindo, né? Perfeito. Vocês falaram vocês duas, né, falaram dessa questão, né, acho que são palavras bem chaves, o coletivo, colaborativo, não deixar, acho que você falou de uma ideia muito bacana, né, de pensar se a perspectiva é uma perspectiva da transversalidade, para que ela, então, não corra no paralelo. E aí a gente vai tendo que realmente cuidar dessa apropriação, reapropriação do saber. Vocês duas falaram disso. Então, assim, eu penso que, fazendo um paralelo, né, com a área da saúde de novo, tem muito essa questão, né, do poder do saber médico se sobrepondo, né, aos outros saberes, inclusive dentro da própria educação, da própria saúde, né? Então, como todos os clínicos devem se submeter ao saber do médico, como se o saber do médico fosse superior. E a mesma coisa a área da saúde se sobrepondo à área da educação, como se ela tivesse um poder sobre isso. Isso é o maior dos equívocos, porque, como vocês muito bem disseram, ninguém sabe mais da sala de aula do que o professor. Ninguém. Ninguém sabe mais do seu aluno do que o professor. E o próprio aluno nesse espaço, né? Acho que nem família, nem ninguém. É o espaço de domínio, e isso realmente precisa ser cuidado, que é a mesma coisa que a gente fala também de qualquer espaço, né? A gente tem que confiar naquilo que a gente também está sabendo e no cuidado que a gente tem com o outro, né? Nessas relações. E se a gente pensa dessa maneira coletiva, a gente vai dar conta. Então, eu acho que tem se falado bastante, né, sobre isso, mas eu acho que não é pouco reafirmar, o tempo todo tem que ser reafirmado mesmo que o saber pedagógico precisa ser devidamente, né, apropriado e tomado pelos professores, né? É isso, de fato, não tem outro caminho. Isso não quer dizer, porque eu acho que a gente vive uma crise grande, tá certo? Uhum. Da formação inicial básica, sim, tá certo? Com certeza, sim. Né? Então, eu gosto sempre de dizer, a universalização do ensino também transformou o professor quem não seria professor. Exato. Não é romantizar, não quero nem um pouco falar disso. Ou a gente também assume isso, e assume isso como tarefa. É tá? Isso. Porque a gente lutou por essa universalização. Aí agora a gente sai do barco? Não, é isso, não pode. Então, é isso, né? A gente tem que voltar, e essa é exatamente isso, e essa formação continuada, desse jeito, de uma união de saberes, não de tomar o saber do outro para si, porque então eu vou deixar de ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo, não estou, né, sem fazer, só porque junta as áreas, né, de saberes, como se isso fosse ser melhor, né? Como se isso fosse uma qualificação. A qualificação está no aprofundamento daquilo que a gente sabe, do nosso saber, em função do nosso trabalho e das relações com que a gente estabelece, né? Eu acho que é isso que é uma coisa bem importante. Então, eu sou profunda admiradora de todos os professores e profissionais de educação que são a nossa base. Eu acho que são, né, de todos nós passamos por isso, e é um saber que precisa ser realmente mais valorizado. E a grande preocupação, quando eu até falei um pouquinho, muito rapidamente, só citei da TI, não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, mas que é a monetização que também chega aí no espaço da escola e acaba descaracterizando a possibilidade de ações que seriam muito bacanas de apoio a sujeitos que, de fato, precisam. E esse é uma única coisa que
que é importante, seria importante, talvez, em algum outro momento da gente falar, né? Já estamos aqui com o nosso tempo mega estourado, a gente morre de vontade de falar um monte de coisas. Então, gostaria só de ver se vocês querem dar uma última palavrinha só de fechamento, bem rapidinho, para a gente se despedir aqui desse nosso encontro de diálogo despatologizante sobre educação especial. Ó, eu vou terminar com um trechinho da Conceição Evaristo, que ela diz, na Esperança o Homem, né? Ela diz assim, ó, e que venham todas as secas, o homem esperançoso há de vencer. Então, nunca foi fácil para nós, não vai ser agora. Então, caminhemos, conscientes da luta. Né? É isso. É isso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pela conversa. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Né? E obrigada pela oportunidade, pelo Despatologiza abrir esse espaço, né, para a gente conversar aqui de algo que é muito, né, que de fato tem, né, tem muito a dizer, mas para mim foi, né, foi um momento de muito aprendizado também, uma conversa boa. Obrigada, Elô, obrigada, Andréia. Muitíssimo obrigada a vocês duas. Eu acho que esse é o nosso movimento, né, de despatologização da vida. E que tenhamos novos encontros e sigamos. Muito obrigada, Andréia e Fábio. Tchau, tchau. Obrigada.